Fala, povo de Deus, Conexão Reino aqui mais uma vez, conectando você a Deus. Mais uma gravação especial. Essa é a sexta, Renatão? É a sexto episódio, hein? Estamos tá passando aqui. rápido, hein? Rapaz, tá sendo bênção, hein? Quero te agradecer, você que já entrou aí nesse canal pra ver nossa íntegra. Já dá um sininho aí, faz um like, compartilhe com seus amigos, porque nós vamos compartilhar hoje uma história muito, muito especial. Renato Ferreira Júlio. Fala comigo, Renatão. Fala, Douglas. Pois é, Carol. Antes de dar o spoiler, né, desse episódio, realmente ele é muito especial, principalmente pra mim, o pessoal vai entender o porquê. Mas aqui, tá vendo minha camisa aqui hoje aqui? De novo, eu vou falar com você, eu vou aumentar esse patrocínio seu, viu? Pô, eu vou aumentar, não é só vem, e todo dia aqui, o que prevalece irmão, aqui, não, amizade, eu vou deixar, e não me chama pra cavalgada. Nossa senhora, você sabe andar a cavalo? Lógico que eu vou mesmo, pelo menos o básico eu sei fazer. Não, vamos marcar um dia no Aras lá, vamos marcar um dia. Aqui, ó, camisa bonita. Cowboy Destemido. Como é que é o Instagram da Cowboys aí? Fala aí. Cowboy Destemido. Cowboy Destemido, só o Instagram, Cowboy Destemido. Eu falava no plural, você acredita? É singular. É no singular. É singular, Cowboy Destemido. Instagram é Cowboy Destemido. Segue a gente lá. Segue aí, pede um brinde pra ele. Vai sortear um brinde no Instagram dele. Não, vamos sim. Fazer promessa com o joelho dos outros. Agora é que, ô pastor, ela só tem um problema, um problema. Ela é vermelha. Ixi. Eu não sou petista, eu quero deixar bem claro isso, tá? Você sabe disso. Mas eu gosto do vermelho. Meu menino adora vermelho, Francisco. É mesmo? Francisco. É uma cor bonita mesmo. Duas coisas que vocês gostam. Número 14 e cor vermelha. E o vermelho. Glória a Deus. Renato, apresenta pra gente aí. Quem tá aí com a gente hoje? Prazer aqui, ó. Quem tá aqui, ó. A minha mana, minha irmã. A Vânia Ferreira, né? Vânia Xavier. Vânia Xavier, né? Tem Vânia Xavier, que ela traz o sobrenome do marido dela. E quem mais, Renato? Fala com a Samara Xavier, minha sobrinha. Samara Xavier. Pensa numa menina que tem uma energia bacana. Muito boa. A energia dela é maravilhosa. Desde pequenininha, tá? Sapeca até. Fazia muita bagunça. Eu vou fingir de bobo. Será que ela deu trabalho pra minha irmã? Será que apanhava? Será que ela merecia? Pessoal, que bacana. Nós estamos aqui. Que honra receber vocês aqui no podcast Conexão Reino. Esse projeto que tem edificado a vida de tanta gente. E eu quero aqui já fazer com que você se apresente. Fala comigo. Então, a honra toda é minha, né, estar aqui. O Renato é um exemplo, né, embora ele é mais novo do que eu, mas ele... Renato é uma referência, hein? Ele é referência mesmo. Eu sou a Vânia, né, casada com o Marco, mãe dessa princesa aqui, da Samara, benção, né? Fala um pouquinho mais perto. Assim. E, né, irmã do Renato, filha aí de... Ai, vou ter que cortar. Não, pode cortar, não. Você é filho de quem? Do Antônio, né? Antônio. Sou Antônio, eu contei a história do meu pai. Já contou. Bravo, mas ele assim, bravo. educou a gente, né, muito bem, né? A história da sua família é muito bonita, né? Realmente. Renato já contou que algumas vezes a gente sempre emociona aqui. História de muita superação, né? Foi irmão. Sim. 6 mulheres e 2 homens. Macho mesmo. Trazer o Inácio aqui um dia também. Quem que você considera assim? Quem foi sua referência, né? Assim, de vida. Você teve alguém que você se apegou assim? Você, pastor, isso aqui foi minha referência. Então, a minha referência foi ele, né? De pai, né? Adolescência, ele criando aquele... Hoje eu vejo, né? Dificuldade que era, né? Que eu com uma filha, a gente já vê, imagina ele, né? Tendo que educar ali, luta, né? Orientar, né? E ele orientava bem, né? Cobrava bastante os estudos de todo mundo. Às vezes eu pedia ele alguma coisa, ele falava, não, quando você trabalhar e você vai comprar com o seu dinheiro. Até eu contar uma coisa aqui que eu gosto de contar, que uma vez eu pedi ele para comprar uma meia calça para mim. Eu tinha uns 15 anos, ia formar lá o 8ª série, ele veio com uma bermuda. Uma bermuda. Meia calça. Meia calça. Meia calça pro homem é a metade da calça. Sempre você tem que ser mais específica, entendeu? Imagina o homem criando mulher, coitado. Ele vai saber o que é meia calça. Aí ele veio com a metade da calça. É seu Antônio? Sou Antônio. Você deu trabalho também, né? Mas é dos meus. Então, quem é a Vânia, assim? Você pode dizer assim, porque você tá falando da sua infância e dá pra ver, assim, no seu olhar, muita superação, muita firmeza. Mas quem é a Vânia quando ninguém tá vendo? Quem que você se considera? Como que é essa mulher? Às vezes, né, dedicada, guerreira, querendo, né, alcançar alguns objetivos que às vezes acho que tá difícil, mas com determinação e assim, colocando Deus na frente, né? Porque
Uma outra pessoa que marcou muito a minha vida foi minha sogra, que é ela que me apresentou Jesus, né? Foi através dela que eu conheci. Qual que é o nome da sogra? Marlene. Manda um abraço pra Marlene aí, deixa eu fazer uma homenagem pra ela. Ela não tá viva mais? Não. Então dê uma nota aqui, ué. Já corta isso aí pra mim, por favor. Aqui ela tá morta pra você, mas tá viva. Sério? Coração. Não, mas aqui, se você pudesse, agora não precisa cortar. Se você pudesse falar alguma coisa pra ela. Isso aí. Eu tenho certeza que ela vai ouvir. Fala pra ela aí. Então, ela foi como uma mãe pra mim. Uma referência pra você, né? Inclusive, eu conheci ela, era uma graça, viu? É mesmo? Nossa, que energia. Você casou em que anos, Samara? Eu casei em... Samara não, a Vânia. Eu casei em 99. 99? Vai fazer 27 anos. Em Meu abril Deus agora, do céu. 27 anos de casada. É uma vida, hein? E assim, ela que me apresentou Jesus. E ela Como é que foi seu processo de conversão? Você converteu quantos anos? Com uns 23. 23 anos? 23 anos, E aí logo, né, conheci Jesus, aí a gente vai e casa rápido também, né? Crente casa cedo, né? Não fica... Crente não pode Calma, ficar... Samara, vamos chegar em você. Eu entendi essa risada sua aí, calma. Eu sou da família foda, eu conheço tudo, bem isso. Como é que foi? Como é que você conheceu seu marido? É o Marcos, né? Marcão. Você vê, eu ia trabalhar no ônibus e aí e a gente fazia uma baguncinha lá no ônibus, né? No fundão? Era a turma do fundão? Sempre tem essa, né? A Vânia era da pavirada. Ela era da pavirada também, tá? A Renata tá entregando a Vânia. Eu estudava no Cefete e ela é cefeteira. Ah, você fez Cefete? Que bacana. Eu sempre fui deu passar, mas nunca tive essa inteligência toda, não. As minhas irmãs é inteligente. Eu e meu irmão lá deu trabalho. Aí eu conheci uma menina e na época do Cefete a gente ia lá fazendo bagunça e tal. Depois eu fui fazer estágio e aí já tinha num período, né, já tinha um tempo de estágio e eu fui tirar férias. Eu tirei férias, né? E na hora que eu chego lá, quem que era a secretária? A menina do ônibus, que ela foi ex-namorada do meu marido. Nossa, aí ela te apresentou ele? Aí ela apresentou. Sério? Era amiga dele ainda? Ela passou pra frente, aí tá vendo? Que ano foi isso? Fala aí. Foi em 90... Quer ver? Eu casei em 99, acho que foi em 99. Não, 96, 95, 96. E casou em 99. E casei em 99. Né? Aí converteu em? Eu converti em 96. Já namorando, então, foi sua conversão. Você casou, foi até com o pastor, não casou foi? Já foi, isso mesmo, tô lembrando aqui. Já casou na igreja evangélica. Que bacana. Em 99, sempre que falo 99, eu lembro daquele pessoal que ia no programa do Google falando que o mundo ia acabar, você lembra? Todo mundo preparando, tinha uma vizinha nossa, que ela colocava Padre Marcelo Rossi o dia inteiro. Na virada do ano de 99 para 2000, que todo mundo fazia aquele churrasco, dela foi só louvor, porque ela pensou que o mundo ia acabar mesmo. Nossa. Aí depois que ela viu que o mundo ia acabar, colocou os forró dela de novo. Tem coisa que marca aqui, mesmo. Se você tiver, aliás, né, se você tiver essa oportunidade, então você dava um abraço no Sassol, que ela te apresentou o bem mais precioso que nós temos, que é o nosso Senhor Jesus, né? Isso. E hoje, casada com o Marcos, também na igreja, mãe da Samara, essa menina especial, daqui a pouco nós vamos focar nela aí também, fazer umas perguntas especiais pra ela, mas aproveita aí o espaço e manda um abraço pro Marcos, um beijo, alguma coisa, faz uma homenagem pra ele aí. O Marco, ele é um marido e tanto, né? Pra aguentar aqui os Ferreira, né? Ele é jeitoso, a gente fala que ele é jeitoso. Ele é jeitoso. Eu sou um pouquinho nervosa. Os Ferreira é bravo, né? Um pouquinho, viu? Um pouquinho. Então, assim, eu falo que ele é igual a mãe dele, né? É uma benção, assim, puxou mesmo, né? Tem que ter um equilíbrio, não tem? Tem que ter, tem que ter. Eu sei muito bem que é isso, que eu tenho uma lá, a Poliana. A Poliana é igual uma Antônio, tem que ter paciência. Tranquila, né? Tem que ter. Já pensou se for os dois? Deus sabe o que faz, né? Deus sabe então, mesmo. Manda um beijo pra ele, um abraço aí, fala alguma coisa pra ele que tá te vendo. Ô, Marco, você, assim, é um presente de Deus pra minha vida, né? Se não fosse por você, a gente não teria essa preciosa que é a Samara. Eu agradeço a Deus pela sua vida, né? O cuidado, a paciência que você tem sempre comigo e com a Samara também, que ela também tem um pouquinho de ferreirinha ali. Ixi, glória a Deus, glória a Deus. Grande Samara. Hoje tem, hein, Marco Antônio? Grande Samara. A Samara, ela é bem marcante. Não dá pra Samara. Fala aí, 2005. Melhor ano. Como é que foi a chegada da Samara na sua vida? Me conta um pouquinho desse milagre aí. Então, ela demorou um pouquinho, né? Eu tive ela depois de 6 anos de casada, mas com 3 anos a gente já estava tentando, né? Só que, né, Deus, né, tem a hora certa e tal. E aí, quando ela veio, né, quando a gente foi procurar saber, né, ver o sexo, né? E aí nós tivemos a surpresa, o médico falou que ela tinha um problema no cérebro, um tumor, né? Meu Deus. E aí eu nem quis mais, né? A gente nem ficou mais, assim, com expectativa, né? E aí eu fiquei muito chateada, né? Chorei muito, fiquei chorando e falei com meu marido que a gente não ia contar para ninguém,
né, o que o médico tinha falado, porque eu tinha fé que Deus poderia curar. E eu falei com ele que não era para contar nem para minha sogra, embora assim eu, né, considerava, né, porque ela já foi. E aí porque se ela falasse comigo que né, é isso que Deus tem para você, eu poderia acreditar que, né, que era aquilo mesmo, que não ia ter um milagre. Então a gente propôs isso, mas eu não consegui segurar porque eu chorava muito, trabalhando, né? A gente já trabalhava junto no escritório. E aí um cliente chegou e aí não teve como esconder, né? E meu marido foi e contou para ele o que tinha acontecido e a gente fez um propósito de oração. Então a gente orava. Assim, isso foi em que ano? Isso foi em 2005? 2004, 2004. Né? 2004. Foi setembro, outubro. Quando você descobriu que você estava grávida e que ela tinha um problema. Isso. E aí a gente chorava e nós não contamos para ninguém. Você e seu marido fez um propósito de oração e ficou em off ali. A gente ia testemunhar um milagre, que eu cria no milagre, né? E aí foi a gestação toda tumultuada, né? No final a gente fazia já ultrassom, era toda semana, tinha que ir no ultrassom e na médica. E aí no dia, já ir logo lá para o nascimento, nós a gente toma muito tempo, aí eu fui fazer ultrassom e o médico, e eu já tinha até trocado o médico do ultrassom, né? Porque ele fazia ultrassom de gravidez de risco. Então ele era muito paciente, o doutor Gui, eu nem sei se ele, né? Mas aí ele fazia com toda, né? Tinha toda a paciência, e nesse dia que ela nasceu, na hora do almoço eu escutei um soluço que saía de dentro de mim, né? Saía pela minha boca. E eu nem imaginei que era ela, né? Mas durante o ultrassom o médico ficou pedindo para mexer, me deu suco de laranja, e eu fiquei tão anestesiada, porque eu sou agitada, eu acho que se eu tivesse percebido que, né, que tinha alguma coisa errada, talvez eu não iria ter a paciência, a calma que eu tive, né? E aí ele foi e falou assim, você vai na sua médica? Né? Eu falei assim, vou, eu sempre faço, né, eu coloco, né, as consultas, né, no mesmo dia e tal. Eu falei, então tá, eu vou ligar para sua médica, mas você pode ir tranquila, que eu preciso conversar com ela. E aí ele me deu mais água, pediu para eu sentar de novo, fez mas não falou o que era. Não falou o que era. Eu lembro disso. Aí a gente foi embora. E como o espaço era longo, tinha assim 1h30 da consulta, aí a gente parou, eu fui comprar uma roupinha ainda, que era lá na região hospitalar, tomei um lanche, né? Aproveitei o lanche. Na hora que eu cheguei para a clínica, ela já estava lá na porta. Vânia, onde você estava? O doutor Guilherme já ligou, falou que você estava vindo para cá, eu já dispensei meus pacientes todos. Aí que você entendeu, assim. Não, e mesmo assim eu fiquei assim, né? Eu estava bem anestesiada. E ela falou assim, e eu já tinha planejado de ter no Vila da Serra, né? Aí eu falei assim, não, mas eu vou ganhar no Vila da Serra. Não, você vai ser no Otaviano Neves ali mesmo. E aí o Marco falou assim, não, Vânia, vão. E aí a gente indo, né? Estava lá para preencher, aí chega ela correndo. O que vocês estão fazendo aqui ainda? O Marco, preenchendo a ficha. Ela já me levou lá para dentro e foi dar banho. Ela foi me dar banho, ela me dando banho, lavando meus pés e falando assim, Vânia, aqui, você vai ganhar ela, mas ela vai ficar. Você vai sair do hospital, ela vai ficar. Deus. Aí eu tô assim, não, ela vai comigo, em nome de Jesus. E comecei, ela falou assim, não, calma, Vânia, calma, ela vai ficar internada depois, né? Ela vai precisar, porque o pulmão dela não tá formado. Ela estava com quantos meses, quantas semanas? Ela estava com 36 para 37 semanas. Já estava formada. Já estava formada. Eu não sei, assim, eu acho que foi o que o médico, né? Deduziu ali, né? Porque provavelmente... Pelos exames e tudo. Não mexeu, né? Depois a gente fala assim, nossa, porque ela não estava mexendo, aconteceu alguma coisa lá, que ele ligou para ela e, né? Muito preocupada ali, né? E na hora que tirou, estava sequinha, ela roxinha e gritou. Ela já nasceu gritando, né? Tinha perdido líquido, né? Já tinha perdido líquido, já não tinha líquido nenhum. Por isso que ela teve essa urgência. Isso. Mas quando ela te falou assim que ela ia ficar, como é que você reagiu assim? Como é que foi? Você usou a fé? Como é que foi? Eu acredito, foi a fé. Foi a fé. Porque se fosse olhar o meu jeito assim de agitada, nervosa, foi Deus, né? Foi Deus mesmo. O Espírito Santo trouxe ali uma paz, uma tranquilidade no seu coração, né? Isso, porque a médica, ela falava todo o tempo, não, ela vai ficar, ela estava ela estava me preparando para algo maior, pior, né? Uma coisa Mas ela ainda não sabia do tamanho da sua fé, né? Realmente, eu sabia do tamanho da sua fé, porque realmente você ficou tranquila, sua família, né? toda de fé, assim, Renato? Todo Rapaz, mundo. que bacana, todo né? Mundo. E aí, como é que foi? Nasceu? Você falou que nasceu chorando muito, né? Não, gritando, né? Nossa, eu estava pedindo socorro lá.
E acabou que eu saí do hospital, ela saiu junto comigo. Então, então isso foi um milagre, porque surpreendeu a medicina, né? Agora só lembra aqui, e a questão do tumor? Chegou a avaliar? Isso eu não lembro. E você falou que ela tinha um tumor, e aí, como é que foi? Então, aí durante os exames... Porque você fez o propósito de oração. Isso. E aí eu mudei de médico, né? Que eu achei, assim, do jeito que ele me deu a diagnóstico, né? assim, foi tão assim... Antiprofissional, assim, né? E aí ela me mudou de médico. Esse doutor Gui, como ele era um médico... especialista, ele me passava muita tranquilidade. Uma coisa que aconteceu, que eu até esqueci aqui, que a médica, ela pediu uma vez para fazer um exame que na época o plano não cobria, né? Que era feito dentro da barriga, que ia, né, para ver o tipo de tumor e tal. Aí eu peguei e falei que eu não queria. Eu falei assim, eu não quero fazer. Porque se eu fizer, o que vai acontecer? Vai pedir para tirar? Ela não soube me explicar. Eu falei assim, vai ter o exame para quê? Aí eu não quis, né? E aí continuei a gravidez. É fé mesmo. Com fé. Ou seja, eu nasci sem saber se eu ia ter tumor ou não. Tem os exames. Mas você ignorou isso e foi pra fé. Foi pra fé. Pode, né, cara? Porque se você alimenta esse pensamento, talvez você recebe aquilo, né? Isso, foi este o meu medo. Tanto é que a pessoa que orava comigo, né? Era um casal, assim... casal abençoado, né? A gente orava, tinha um propósito. Depois que ela nasceu, essa mulher chegou e falou comigo, Vânia, eu orava, eu via você com fé, às vezes eu não acreditava, mas graças a Deus ela nunca chegou a falar, ela falou depois, né? Que para não te passar dúvida, né? Isso, que era o meu medo, porque eu falei com ela, que eu não tinha contado para ninguém, nem para minha sogra, justamente para não tirar essa... Você sabe que uma das coisas que mais mina a nossa fé é a dúvida. Quando você vai ler Mateus 4, quando Jesus, assim que ele é batizado, no capítulo 3, ele é batizado, no versículo 4, ele é levado ao deserto e ele é tentado por Satanás. Satanás? Qual foi a arma de Satanás ali? Trazer dúvida. Porque se a fé traz resultado, a fé é certeza daquilo que nem aconteceu ainda, a dúvida, por outro lado, vai te estagnar no espiritual. Então, o contrário da fé é a dúvida. Então, ele começa a dizer, se tu és filho de Deus, olha a pergunta que ele faz, assim, a afirmação, né? E ele fala assim, transforma essas pedras em pães, 40 dias com fome, imagina? No deserto. Aí ele fala assim, nem só de pão viverá o homem. Aí depois ele fala assim, se tu és filho de Deus, proste e me adore, porque eu vou te dar todo esse reino, tudo isso aqui. Ele falou assim, somente a um Deus adorarás. E também usa, né, se você pular, o Senhor dará anjos, ordem aos seus anjos a seu favor. O tempo todo ele tenta colocar dúvidas em Jesus. Ou seja, a arma maior de Satanás para minar nossa fé é dúvida. Será que vai dar certo? E se não der certo? E se Deus não tiver nesse negócio? Então, eu acho que o Espírito Santo te traz uma estratégia. Ignora isso aí. Ignora isso aí e continua usando a sua fé no propósito de oração. E quando ela nasceu, você já levou ela para casa. E aí, não, nos próximos exames, né? Que tem aqueles primeiros exames, não acusou nada? Não. Então a Samara é um milagre. A Samara é um milagre. Não, igual uma coisa que você falou, a Vânia falou aqui, você foi falando, eu falei, gente, é isso mesmo. Quando você comentou, que você não quis comentar com ninguém, só você, o Marco Antônio, né, que sabia. Mas qual foi o motivo? Que mais eu falei assim, nossa, que legal, cara. Qual foi o motivo? Eu falei, não, por que eu não quis falar com a minha sogra? Porque vai que ela vai falar que eu não poderia aceitar. Não, eu não quero aceitar. Pô, a médica mesmo falava, ela falou assim, cada mãe tem um filho que merece. Aí eu falava com Deus, mas eu mereço a médica uma filha falava perfeita. Isso? Ela falava. Usada pelo Satanás ali, né? Eu vou só falar um testemunho aqui também do meu menino, né? O Francisco, quando o Francisco era, né, desde pequeno, a gente sempre levou ele eu já até comentei isso com você. Sim. Da gente, por ele ter dificuldade de fala, às vezes algum traço dele, minha esposa pode olhar e falar assim, pode ser que o Francisco tem alguma coisa, um autismo, alguma coisa. Então a gente sempre levamos ele, graças a Deus, sempre abençoou e sempre colocou em bons profissionais. E uma coisa que ficou marcado, o doutor Felipe, a gente até gosta até de vez em quando de levar ele também, o doutor Felipe já foi o contrário. Quando nós fomos lá e falamos, e aí, doutor, o Francisco tem um autismo, tem algo assim, ele virou e falou assim, aqui, pai e mãe, ele falou, pai e mãe, não preocupa com isso, não preocupa em querer achar que seu filho tem algo, ele falou rotular, procura querer rotular não, sua menina que menina inteligente, tá, e tal, ele vai crescer, não queira, porque às vezes os pais ficam querendo ter um diagnóstico, né, não. E foi o contrário, ele acalmou. E te trouxe paz, né? Foi usado por Deus ali. Depois disso, mas nunca mais eu preocupei com o Francisco. Você ficar e graças a Deus o menino
tá voando. É inteligente, né? Inteligente pra caramba. Nossa, Eu puxou quem? Ferrou, A mãe, né? Ferrou. A mãe, é claro, a mãe inteligente pra não. Ai, meu Deus. E além de mãe, esposa também, você é empresária, né? Sim. Atua no Bacana aí, ó. Essa contabilidade, história aí é legal, ó. Isso. eficiência, chama eficiência. Contabilidade e Como eficiência. que começou Douglas, assim? dou um spoiler aqui, ó. Eu sou um dos primeiros clientes dela. Faz tudo certinho? É. Não Faz. mente nada não, né? Não, Glória a Deus. nossa senhora. Cuidado, ó, o cara aí. Aperto, nossa senhora, os apertos que eu passei financeiro aí, ela sabe tudo. Você É, administrou bem, né? é. Já contou esses milagres aí. É. Como é que começou essa empresa aí? Eficiência Contabilidade, que é o nome? Isso. Como é que começou essa empresa? Começou eu e o meu marido, né? Na realidade, eu fazia um estágio. Estágio não, eu montei uma empresa com 2 colegas da faculdade, né? Só que era no centro, muita dificuldade, a gente tinha que mesmo, teve bancar, isso, né? Aí meu marido foi e falou, meu marido... Mas ainda não era incentivou. eficiência. Não né? era eficiência. Era outra empresa. Aí ele falou assim, vamos montar, uai, você tem potencial, vamos montar um para você, um escritório. Ué. E aí a empresa que ele trabalhava foi nosso primeiro cliente, né? A Todos Gerais. A Todos Gerais. Todos Gerais, né? Até A Todos hoje, Gerais do até Mexe Gerais. com o quê? Com todo mesmo? Com Todo, todos. Virou assim, amigo. Ele tem a cachaça de- ainda? Ele trabalhava no... cachaceiro. É mesmo? Ele é cachaceiro. O Produtor de fabrica cachaça. cachaça? Fabrica cachaça boa. Sapolitana. Sapolitana. Ô, aqui, ó. Depois tem que levar uma pra mim. Eu não bebo muita cachaça, não, tá? Bebe não. Vou Eu levar, bebo só meio vou litro. levar. De uma vez. Só a garrafa toda. Não, cachaça eu não bebo, não. E aí meu marido trabalhava com ele, aí ele falou assim, não, eu vou ser seu primeiro cliente. Então aí eu não tinha lugar ainda, ele falou assim, não, pode ser aqui. Então ele levou a empresa que ele trabalhava direto lá? Isso, ele era Pra vendedor. você fazer a contabilidade lá. Isso. Aí acabou que eu fui pra garagem do meu sogro. Que Então começou na garagem? Na garagem. Coisa Começou linda, na garagem. Né, nós ficamos lá um tempo, eu não lembro. E por que o nome eficiência mesmo? Por que contabilidade e eficiência? Foi um estalo? Como é que foi? Foi estalo. A gente Porque você era eficiente. E vou falar. Você sabe que grandes empresas começaram na garagem, né? Não é porque tá na minha frente, meu irmão, não, mas pensa numa contadora. Essa aí É mesmo? E ela já foi testada várias vezes na Sério? empresa, já. Glória a Deus. Já foi testada, já. Às vezes a gente, né, porque eu tenho sócio, né? A gente fala, Os caras querem ver o caráter dela aí. Vamos ver contratar se umas tá fazendo consultorias, certo. onde tá certo. Não Tá pega, aprovada. Mas Tem os eu não padrão ligo, não, ISO porque- 9001. Porque a gente erra também, né? Eu até gosto, né? Ela Às gosta, vezes porque, né? Muita coisa. Mas às vezes aí nós temos começou na complicado. garagem. Eu sempre vi umas histórias assim de empresas que começou na garagem. Por exemplo, o Google, né? O Google começou na garagem. Acho que a Coca-Cola, a Amazon, né? Também a começou Apple na também. A Apple também na garagem. Também começou na garagem. Eu comecei na garagem. Foi que ano isso? Foi em 98. 98. Eu casei em Ano de 99, Copa do Mundo? Um ano antes Copa do do Mas Mundo. casamento. aqui, 98. Douglas, uma coisa interessante, né? Já viu a história do fazendeiro que tinha uma vaquinha? Já Sim, viu essa história de uma sim. vaquinha que ele foi Eles vão lá e derruba ela. derruba? É. A Vânia passou por isso aí. Ó. Você tinha uma eu vaquinha? contei essa Qual que história era a pra ela vaquinha? quando aconteceu. Eu contei. Foi mesmo. Eu contei pra Então, ela. lá na garagem, era eu e meu marido, né? E aí a gente, um belo Ah, ele dia... ajudava também? Aí acabou ele que era um comercial. É Aí um acabou, comercial. ele né? é comercial. Até hoje. Acabou que depois ele saiu, né, dessa empresa e a gente, né, ficou junto na Virou contabilidade. Viramos sócios. Sim. E nessa garagem eu fui assaltada. Né? Meu Deus. Foi. Colocaram arma na minha cabeça e levou Eles tudo entraram que na eu tinha. garagem? Levou tudo que ela tinha. É porque era. Qual a bairro porta que era? ficava aberta. Lá no Tirol mesmo. Tirol? Agora fala tudo que você tinha. Levaram tudo que eu tinha. O que você tinha? Faz o inventário aí. Diz que pobre é assim, né? Pobre não tem nada. Vem enchente, perdi tudo. Aí o que você perdeu tudo, mas você não tinha nada até pouco tempo atrás? Isso mesmo, é tipo isso. Levou um computador. Né? A máquina de escrever não levou, não. Na época era máquina de escrever, né? Você nem sabe o que é isso, Samara. Máquina de escrever, você batia assim, e ficava tipo um carimbo, né? Você ia apertando e ia batendo. Errava. Nossa, errava. Contrato social que fria. Você ia arredando a folha assim pro lado. Pergunta Não é se da tinha minha backup, época, não, né? mas Que eu pergunta já se tinha vi backup. isso, né? Pergunta se tinha backup desse Tinha computador. backup? Tinha Nada. Nada. E como é que você fez? Não, mas aí eles entraram, pessoal, só pra me contar o detalhe, assim, eles entraram, colocaram arma e colocaram tudo dentro do carro deles, levaram? Levaram. Tava o seu marido também tava? Não, só tava eu. Que livramento, hein? Se tivesse, né, talvez ia ser pior. Ia ser pior. Coisa. Ele poderia tentar alguma coisa, né? Nós foi um baque. E aí foi um... Isso foi que ano? 2000? Isso daí foi 98. 2002. Não, isso aí foi em 2002. porque abriu em 98, né? Já tinha, a Drawint não tinha, não, mas era April. Nessa época era April, gente. Era April. Em 2002, Meu fevereiro, eu Deus me do esqueci céu. disso. Nó. Né? Aí foi um baque, né? E aí eu fiquei com Como é que você trauma. superou isso aí? Eu quis sair de lá, né? E fui pra casa. Aí deu um pânico geral. Eu tinha medo até dos clientes. Clientes começou a ir lá em É casa. síndrome do pânico, né? Dá um pânico mesmo. Né? Cliente um Ele dia pôs a arma na bateu. cabeça dela, encostou.
Então foi um terror mesmo, né? Foi. Eu fiquei assim uns 3 meses com medo de pessoas mesmo. Eu não esqueço de um dia que uma cliente foi lá bater a campainha, a gente morava num apartamento, né? Eu levei nada lá para o escritório, que eu peguei tive que pegar computador emprestado, né? E aí eu fui para casa e um cliente bateu a campainha e eu não atendi. Eu vi lá na janela, ela viu, né? Eu não abri. E aí ela ligou para o meu marido. Falou assim, eu estou aqui nessa porta, a sua esposa não quer abrir a porta para mim, não. Né? E aí ele teve que ir lá, porque aí, né, Você travou, né? Fiquei uns 3 meses até... tinha medo mesmo. E o pior de tudo, que aí é outra coisa que Deus fez, eu orar para esses bandidos. Você conseguiu orar por eles? No início... Você é crente mesmo, hein? No início, e foi depois disso que Deus começou a abrir a porta mesmo. É assim mesmo, é literalmente isso. Porque eu estava com resistência, fiquei com muito medo, né? E aí e o Espírito Santo falava, você tem que orar para eles. A gente sempre questiona Deus por quê, né? Não sei se você... Eu queria que eles fossem presos, né? A gente quer justiça, né? Quer justiça. E aí, depois que eu orei, assim, Deus abriu as portas, né? E aí que a gente cresceu, né? Seu lugar-sala, né? Seu lugar-sala, né? Teve mais cliente. Né? Aumentou bastante os clientes. Você começou a perder o medo. Agora eu quero cliente, eu quero contrato, né? E depois, né? Isso aí eu falo, o Marco fala assim, a gente nem pode ficar comentando muito, mas o cara que colocou a arma na minha cabeça, ele virou cliente. Assim, Como que você descobriu que era ele? Eu nem sei se vocês possam ficar falando isso. Pode, não, isso aí ele não vai saber nome. O que acontece? Eu, assim, na hora, eu gravei bastante a fisionomia, né? Tanto é que a polícia, né, leva as fotos, eu reconheci, mas este não tinha lá na foto dos policiais. E ele era uma pessoa que prestava serviço para um cliente nosso que não era de carteira assinada. Então, era prestador de serviço. Isso. E aí eu vi ele sentado lá, né? E depois desse assalto, eu vi ele lá de novo, eu falei com meu marido, foi ele. Aí ele tá assim, não, e ele me olhava estranho, sabe? Mas você já estava em outro endereço. Já estava em outro endereço. Deus te entregou, né? Na mão, hein? E aí depois, de um certo tempo, ele foi até procurar a gente para abrir uma empresa, e esse dia eu dei uma travada, eu não queria receber ele, né? Aí meu marido, assim, que ele tinha ido lá para abrir uma empresa, eu falei assim, eu não vou receber ele, foi ele, é o Marco, não, Vânia, isso é coisa da sua cabeça e tal. E aí ele ficou lá com a gente um tempo, mas ele era uma pessoa que não era do bem mesmo, sabe? Aí você foi investigar, era isso mesmo. Hoje, assim, ele nem tá, né, ele é envolvido com coisa errada mesmo, era. Ele nem tá mais no... Você tirou ele da carteira de cliente lá. Ele mesmo se retirou, né? Ele teve que ir embora, né? Ele foi ameaçado. Aí você descobriu que era ele mesmo. Foi ele mesmo. Mas aí você sempre orando por eles, liberou perdão mesmo, né? Liberei. E engraçado, cara, quando a gente libera o perdão, você sabe que você ter mágoa de alguém é tomar veneno esperando que o outro morre, né? Exatamente. Então, quando você libera o perdão, sua vida realmente destrava. Ô, Vânia, e quantos anos de empresa? 98, 2026... Nós vamos fazer 27. Meu Deus do céu. 20 anos. É uma empresa já consolidada. 28 anos. Então, vários clientes já catalogados ali, né? Sim. Muita história. Muita história. Uma só de superação, trabalho, né? Sua vida não foi fácil, não, né, Vânia? Sua vida não foi fácil, não, né? Não. Criada ali com muita dificuldade com o seu Antônio ali. Pediu uma meia calça, foi metade da calça. aí conhece a sogra não, sua vida tá toda errada, você tem que converter, vai pra igreja. Aí o marido ali com muita graça. Como é que Deus cuida, né, cara? Cuida. Deus dá assim, o suprimento necessário, né? E aí casou, aí foi montar a empresa começando, vem um assalto desse que leva... a sua única ferramenta de trabalho sem backup nenhum. Mas é aquilo que eu sempre falo, às vezes é preciso acontecer algo na vida da gente pra gente poder dar um salto maior. Se a gente crê nisso, né, igual eu falo, a gente crê nisso. Eu tô impactado demais com os testemunhos. Isso aí a gente tem que abandonar o bom pra conseguir o Eu tô impactado. Porque a sua gestação não foi legal. Foi uma gestação muito preocupante. Como é que você soube gerir o emocional, né? Por exemplo, eu creio que a sua realidade ali, o seu sonho era casar pra você fugir daquela realidade. Não, eu tenho que melhorar de vida, eu tenho que... E aí sempre a fé, né? É o que eu falo, o Renato, os testemunhos do Renato me edificam muito por causa da fé. E aí quando você casa, aí começa... Não, agora eu quero engravidar. Custa engravidar. Quando engravida, o médico vem dar uma notícia ruim dessa. E hoje, uma vida abençoada, um empresário de sucesso, bem casado, uma filha
família na presença de Deus. Amém. E então, sua história é muito bonita. Quero agradecer por compartilhar um pedacinho da sua história. Nós vamos para um intervalo, próximo bloco. Fica com a gente aí, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Segundo bloco. E eu quero agradecer aqui, Ivana, por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. A gente vai trazer a Ivana de novo, porque tem muita história, né? A gente quer dividir aqui agora também essa mesa com a Samara, que é filha da Vânia. Samara Xavier. É o fruto dessa milagre, né? Que ela falou, né? Que honra te receber aqui, tá? Que moça bonita. Rapaz. Ela falou que tá querendo arrumar um varão pra casar. Não arrumar um varão. Não tá difícil, não, né? Quantos anos? Quantos anos que falta pra Deus te dar esse varão aí? 5. 5 anos? Mas depois... já pode adiantar. Já começa o namoro agora. Que honra te receber aqui. Prazer é todo meu. Quem é a Samara? Fala comigo. Então, Samara Xavier. Filha da Vânia, do Marco Antônio, sou cristã. Eu poderia falar que eu sou casada, mas eu ainda não sou. Tá namorando. Calma. Eclesiastes, Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Amém. Calma. Amém. Calma que vai chegar o tempo, verdade. né, Vânia? E meu nome significa protegida por Deus. Deus está me protegendo. Amém. Eita, glória, dos homens ruins. Glória a Deus. Quando você assustar, vai aparecer um varão aí. Da vida. Fala pra gente aí. Eu sou estudante de biomedicina, maquiadora, desde os 14 anos. Que bênção. É um artista, Douglas. Tem que ver as maquiagens. As maquiagens é bonita? Você sabe que as maquiagens que a pessoa artística. vai se pintando? Como é que chama? Maquiagem artística. Ô, meu filho, se você vê os vídeos dela... Tem muita coisa, assim, que hoje tá rolando muito, né? Coloca um fundo musical e as meninas vão maquiando. Aquilo é muito legal. Tem uma que já me fez chorar, cara. Não, Porque ela tava tão bonita, assim, ela chorando, maquiando, chorando, não sei como é que ela fazia isso. Ela tava chorando, também. Ela contando, era um áudio, assim, contando testemunho, sabe? Mas então você é maquiador, estudante de biomedicina, já atua na área da estética? Como é que é? Eu faço estágio numa clínica, né? Que lá eu tenho respaldo pra trabalhar lá, porque tem um RT. Que legal, E aí, eu gosto muito da área de tricologia, uma área que eu acho que eu... Tricologia mexe com tricô? Como é que é negócio? Mas explica aqui, porque... Homem tem que ser específico. Você lembra da minha calça? Meu pai comprou a meia calça pra ela. Metade da calça. Ela fala que é especialista em tricô. Nunca vi essa menina fazer um tricô. Que é a área da tricologia? Fala aí. Tricologia é tratamento de capilar, né? Então, a gente trata o bulbo, trata o folículo pra crescer cabelo de novo. Santo de casa faz milagre? Eu sei que não pode falar isso, santo cristão, né? Eu gosto mais aqui. Eu sou católico, eu falo aqui. A gente fala profeta de casa não faz milagre. Então. Profeta de casa faz milagre? No seu caso. No meu caso aqui, você dá uma olhada aqui? Tem jeito, não tem? Eu tenho. Mas, Samara, depois eu vou querer. Se a Samara aplicar os remédios e usar a fé da sua irmã, aí dá certo. Não, tem que ter a fé dela. É uma sessão de tratamento, outra sessão de oração. Boa. Então você já atua, então. Quantos anos, Samara? 20. 20 anos? Já tá fazendo isso tudo, esse movimento todo na Terra? Tem que movimentar. Fala seu Instagram aí, como é que é seu Instagram o pessoal seguir? É samaraxavier.build. Qual que é o seu propósito, assim? Como é que você foi parar? Como é que você parar na biomedicina? Como é que começou isso na sua vida? Eu acho que assim, antes de eu virar maquiadora, antes de eu querer... Eu sempre fui uma criança muito vaidosa, igual a Clarinha. Sério? Que a Clarinha, ela vai com pulseira até aqui, bolsinha. A Clarinha é vaidosa assim, né? Nossa né, meu filho? Eu era tipo a Clarinha. Não, ela pede a mãe dela. Esse dia ela viu a mãe dela com vestido jeans. Mãe, eu quero um vestido jeans igual. Então você sempre foi da área da beleza, sempre gostou da beleza. Super vaidosa. Só que aí na adolescência, eu fiquei mais descuidadazinha, né? Normal. Adolescente é meio jogado, né? Tem que ter essa fase. Tem que ter, né? Tem que ter essa fase. Tem que sofrer um bullying pra virar gente. Eu falo assim, gente, quando a pessoa não sofreu bullying, dá pra ver. Faltou um bullying na vida dessa pessoa. Fica mimizenta, né? E aí, quando eu fiz 14 anos, eu comecei a voltar a gostar. Eu sempre gostei de desenhar, de pintar, e eu via na maquiagem uma forma de expressar, né, isso. E aí, comecei com a maquiagem, depois... quando cheguei no ensino médio, falei, não vou fazer faculdade. Rebeldia. Você é maquiadora. A minha professora falou assim, não, faço faculdade. Me apresentou a biomedicina. E aí, eu participei de uma palestra. Adorei biomedicina. Foi ali sua paixão, ali, seu primeiro amor. Foi, falei, é isso que eu tenho que fazer. Tudo a ver, né? Maquiadora, tudo a ver. Você falou que você é cristã, como é que você começou aí, né? Na sua conversão, né? Porque tem a história dos pais, né? Nasce, mas tem aquela primeira experiência com Deus, né? Como é que foi a sua experiência com o Espírito Santo, assim? Eu nasci em lar cristão, mas às vezes eu tinha muita dúvida, né? De quem era Deus, se Deus existia mesmo. Tinha aquela crise. Pensa na menina, igual eu falei, eu sou tio, eu conheço muita coisa. Pensa na menina questionadeira. A Vânia e minha irmã. Tudo eu questiono. Até hoje, tudo eu questiono. Eu quero saber por quê, enfim. E às vezes eu duvidava, assim, se Deus realmente existia. Se era coisa da cabeça dos seus pais? Porque assim, eu já tive algumas experiências antes. Por exemplo, quando minha avó faleceu, eu ficava muito com a minha avó, né?
E minha avó faleceu. No mesmo ano, minha mãe também perdeu um nenenzinho. E meu sonho de vida era ter irmão. E aí eu comecei a duvidar. Eu falei, nossa, Deus não me ama, né? Porque no mesmo ano que eu perco minha avó... Porque eu ficava muito com a minha avó. Porque minha mãe sempre trabalhou muito. Aí vai meu irmãozinho morre. E aí eu lembro nitidamente, eu tinha 8 anos. Tava chovendo, assim, a parede tava cheia de gotinha d'água. E aí veio na minha cabeça, assim... Tudo é permissão de Deus. Cada gotinha dessa é permissão. 8 anos de idade, já tinha essa percepção? E não, mas eu acho que foi algo muito sobrenatural. Foi sobrenatural. Foi muito porque aquilo entrou na minha cabeça, eu falei assim, por que eu tô questionando algo que é de Deus, sabe? Deus me deu, mas Deus vai tomar. Não é que Deus vai tomar, é permissão pertence de Deus. a ele. Ele não toma, é dele. Quem sou eu pra julgar, pra questionar, né? Por exemplo, se eu te emprestar meu celular e pegar de volta, ele é meu, não é? A vida pertence a ele. Pertence ao Senhor. Então ele nos agracia de viver o tempo que ele permitir. Sim. Mas a gente não consegue compreender isso, Exato. né? E aí foi uma das minhas experiências com o Senhor, depois quando eu... Com 8 anos de idade. Com 8 anos. E essa foi bem impactante, porque eu falei assim, nossa, né, ter permissão do Senhor. E aí depois, com 9 anos, eu tive uma outra experiência, também foi bem marcante, que eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir, eu acordava todo dia, de madrugada, e algo no meu coração me incomodava muito de ir da minha bisavó orar por ela. E eu nem tinha muita coisa com essa minha bisavó, não era tão próxima dela, mas eu não conseguia dormir. Eu saía, eu só ficava passando ela na minha cabeça, sabe? Aí eu vi assim, o Espírito Santo tá incomodando. Nem sabia quem que era o Espírito Santo da minha vida. Mas depois disso, minha mãe falou assim, o Espírito Santo tá te incomodando. E aí, depois que a gente foi orar por essa minha bisavó, eu comecei a dormir bem. Era aquilo que eu precisava. Era um incômodo que você tinha ali na alma. Ali, né? Era na alma. Eu tocava no meu coração que eu precisava lá orar por ela, que o Senhor não ia levar ela enquanto a gente... E ela tava sofrendo. Por Deus aí com 9 anos de idade? 9 anos. E aí vem a adolescência, a gente começa a se afastar, né? Querer as coisas... Rebelde. Eu estudei numa escola bem complicada também. Querendo ou não, a gente pega algumas influências, mesmo não querendo. E aí, quando eu fiz 14 anos eu entrei numa depressão bem forte. Com 14 anos? Porque eu não conseguia perdoar. Passei por uma situação que eu não conseguia perdoar. E aí eu tinha uma depressão. Toda vez que eu escutava o nome, era aquela crise de ódio, eu chorava. Eu tinha muito ódio, eu não conseguia perdoar. E aí aquilo foi me consumindo. Eu fiquei 2 anos com depressão, tomando vários remédios. Era uma depressão bem ruim. E aí... Teve um momento que eu fui ter um momento de oração. Assim, quando eu tava em depressão... Mas você continuava indo na igreja ou não? Não queria Era aquela coisa bem fria. Ia assim, pra poder marcar presença. Cumprir o protocolo, né? E eu também não conseguia orar. Eu não sonhava, depois da psicóloga, ela falou assim, que quando você não sonha é porque você não consegue chegar num sono profundo. Então, fiquei 2 anos, nem sonhava. Meu Deus. Era aquele sono bem ruim. Foi assim, era uma batalha espiritual mesmo ali, né? Muito. Foi os piores anos, assim, com meus pais e tudo. Inclusive, a pandemia foi até boa pra mim, porque foi o momento que eu voltei a conversar. A conectar com eles ali, né? E aí, eu falei assim, eu não aguento mais ficar dessa forma, porque todo dia eu sinto ódio, e o ódio é aquilo, né? Como se você estivesse vivendo de novo aquela situação, todos os dias que você pensa. E aí, eu abri a Bíblia, e foi assim, bem genuíno, porque eu não costumava orar naquela época. E aí eu abri a Bíblia tava falando um versículo assim, que eu precisava perdoar, que eu precisava perdoar. Eu não lembro exatamente o versículo, mas era sobre isso. Era algo sobre perdão. Sobre perdão. E eu também tinha muita preocupação, que eu falava assim, nossa, eu perdi 2 anos da minha vida em depressão, não estudava. Eu sempre fui muito estudiosa. Nesses 2 anos, eu não levava caderno pra escola. Os professores chamavam minha mãe direto pra escola, falavam assim, a Samara não tá estudando, não sei o que tá acontecendo com ela, que eu ganhava premiação na escola esses anos. Sim, eu lembro da Samara, eu ganhava muito premiação, né? Esses 2 anos, lá embaixo. Lá embaixo. Mas passou, pelo menos? Fazia o básico pra passar? Fazia o básico pra passar. Uhum. Mas não era destaque. Não. Né? Então, assim, foram anos bem complicados. E aí, quando eu vi aquilo, eu fui e chamei as pessoas pra pedir perdão pra elas. E eu cheguei nelas e eu falei assim, olha, eu quero pedir perdão pra vocês, porque eu tô guardando ódio de vocês. E isso tá fazendo mal pra mim. Eu falei aqui Foi libertador, no bastidores. Foi cura. Depois daquilo eu fui curada. Anos de terapia não me curaram. E aquilo me curou. E aí... Gente, olha só como são as coisas. Só te interrompendo, por exemplo. Eu, Renato, eu não tenho ninguém assim que eu falo assim que eu devo perdoar, porque eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade de perdoar. Mas o que eu tenho escutado ultimamente, assim...
nos devocionais que eu tenho participado, às vezes vídeos assim, aleatórios que eu tenho visto falar, eu tô achando que o perdão ele tá realmente sendo um mal da humanidade. É um mal da humanidade. As pessoas guardam muita sujeira. Mas eu acho assim, que depois que passa por uma vez, depois que você passa por uma vez, no meu caso, né? Eu consigo perdoar as pessoas com muito mais facilidade, que eu falo assim, bacana. Eu erro também, quem que sou eu pra ficar guardando rancor, né? E aí, depois que eu perdoei, eu nunca mais duvidei do Senhor, porque foi muito claro quando o Senhor falou pra mim, porque... igual eu tava falando. Deus fala. Eu tinha muita questão, assim, eu perdi 2 anos da minha vida. Eu tinha muito sonho de estudar no Coltec, de fazer uma faculdade muito legal, mas eu não gostava de estudar depois desse tempo. Então eu fui perder. Você desgostou, né? E tipo assim, foi bem na época do Coltec, do Cefet. E aí eu falava assim, nossa, perdi isso. E aí na Bíblia falou um versículo que você deve saber qual que é o coisa, mas falava assim, que a dor do parto, a gente passa pela dor do parto, mas a bênção que vem depois do parto é muito melhor e supre toda a dor que você passou antes. Aí eu falei, nossa, Deus tocou bem na ferida e... Aí eu falei, não tem como continuar, né? A realidade é essa. Lá em Mateus 5, se eu não me engano, versículo 7, que fala das bem-aventuranças, a partir do versículo 1, né? Mas, se eu não me engano, o versículo 7 diz assim, bem-aventurados misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Então, o que você falou é muito interessante. Por quê? Eu também erro. Por que eu não posso perdoar quem me ofendeu? Não tá na oração do Pai Nosso? Tá. E então, às vezes a gente ignora. Então, às vezes, nós ignoramos isso. Eu falei nos bastidores aqui que muitas das vezes você guardar ódio é tomar veneno e pensar que o outro vai morrer. Exatamente. Mas você tá fazendo mal pra você mesmo. Você fica até mais jovem, você fica mais bonito, você fica mais leve. Não adianta, meu irmão. Não vai voltar atrás. E às vezes a pessoa nem tem dimensão do quanto ela te ofendeu. Às vezes a gente faz uma brincadeira, fala alguma coisa e não tem dimensão do que você feriu. E a pessoa guarda. Só que você vai guardando lixo, vai guardando mágoa. É lixo espiritual mesmo, emocional. Quando você assusta que não, você tá entulhado, seu coração tá pesado, o semblante ruim, a áurea ruim. Então, assim, eu acho que o melhor mesmo é tirar mesmo. O perdão é limpeza, né? É limpeza. É o Espírito Santo limpando seu coração mesmo, de fato. E às vezes você tem que perdoar, você perdoa. Às vezes, quando o fulano de tal me fez um mal tal, você perdoa, mas não significa que perdoar, você tem que estar próximo dela. Não, você né? precisa... Beleza, você perdoou, ok. Mas eu não preciso também estar próximo também mais. Perdoar não quer dizer conviver, né? Você não é obrigado a conviver mais. Aos nossos ofensores aí, eu peço perdão porque nós vamos continuar ofendendo vocês. Então... Vocês entendam isso, né? Igual eu falei, esse ano é um ano de política, Ixi, né? lá vem. Política, e eu já vou deixar bem claro, ó, se teve algum petista que por algum motivo eu falei alguma coisa que você não gostou e tal... Você me desculpa, mas esse ano nós vamos ter que continuar de novo, tá? Eu já tô te pedindo perdão. Rapaz, já de uma vez. Esse ano aí é o ano de Copa do Mundo, e eleição. O ano que vai passar rápido, porque tem muito feriado. Feriado emendado. Copa do Mundo e eleição. É o ano que o pessoal vai sair do grupo de novo, né? Costuma entrar no grupo de novo. Aceitar o bom senso. Só outra coisa que eu tenho de petista, corri demais. O cara falou assim aqui, ó, gente, ó, se eu falei alguma coisa... que, sei lá, magoou algum petista, alguma coisa assim. Você me desculpa, que eu não sabia que você sabia ler. Se eu escrevi alguma coisa aqui. Você me desculpa, eu não sabia que você sabia ler. Foi, pô, velho, é sacanagem. Mas e aí, Samara? Vou voltar o foco aqui, que você é difícil demais, cara. Senão vai ficar só rindo de petista aqui, né? podcast na época da eleição. Não vai ter nem podcast, eu tenho que parar o podcast. Como é que... Aí você falou que aí com 14 anos você teve depressão. Aí você venceu ela com 16, foi isso? Foi. Aí venceu com 16, e aí você teve aí você viu que Deus existia, você saiu desse buraco emocional. Buraco emocional, mas não saí do pecado até hoje. Não saiu do pecado. Mas assim, depois eu passei várias... E aí hoje já tem certeza que Deus existe. Com certeza. Agora cristã de maré, maré. Então, já que isso é interessante, porque eu conheço, eu tô falando, a minha sobrinha, a Vânia, sabe muito bem, mas pensa numa menina geniosa. Essa aí, né, escola... Meu filho, ninguém passava... Sardinha, não, ninguém passava a perna atrás, não. Ela de personalidade... Ela, não sei se você viu que ela comentou nos bastidores que ela tinha uma opinião, mas tinha uma influenciazinha de esquerda e tal, mas mas isso é interessante para os jovens, né? Até porque os jovens que tá a gente tá assistindo a gente, né? Que com certeza nós temos jovens de todo jeito, a gente respeita, eu respeito, com certeza, eu falo isso às vezes brincando, mas eu respeito o ser humano acima de tudo, tá? Opinião, cada um tem, mas a gente tem que dar a nossa. É verdade. Eu acho que a gente tem que dar a nossa, a gente tem que dar a nossa opinião, e pronto, essa é a minha opinião, você tem a sua, mas eu sempre achei bem legal, porque a Vânia sempre foi uma pessoa bem, né, Vânia? Você sempre falou que a Vânia é aquela que olhava, o que você tá aprendendo na escola. Conservadora mesmo, a Vânia, né? É daquelas mães que ia pra escola. Trabalho, é assim mesmo? Tudo.
Linha dura. Até demais. Como é que foi essa virada de chave aí? Você falou que você teve muita influência até demais, né? Mas não existe demais, não. Ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Você vai ver que isso vai valer muito a pena. Tá valendo, né? Mas como é que foi essa virada de chave aí? Agora eu sou cristã e hoje eu vejo que você é de direita, uma menina que tá empreendendo já. Como é que foi, né, Renata, essa virada de chave aí, que você falou que foi muito influenciada na escola, como é que você começou a ver o outro lado, né, de valorizar mais a família, o cristianismo, como é que foi essa virada de chave na sua cabeça? A minha escola, a escola que eu estudava, né, apesar de ser católica, ela não tinha nenhum valor cristão, ela era... Não tinha? Nenhum, zero. Pior do que muita... Só o nome. Ela tem demais. É engraçado, tem muita escola, assim. Pior do que minha faculdade. Se eu for falar de faculdade, É. apesar de não ser de federal, né? Pior do que a minha faculdade. Já tive relatos de pessoas da área da saúde da federal que falavam que minha escola era pior, inclusive, nesse sentido. Então, a minha escola era bem pesada nesse sentido de ideologias e tudo mais. E quando começou o Bolsonaro, né? Começou o Bolsonaro, 2018. E eu escutava minha mãe falando muito de Bolsonaro. E eu Quem falei, que é esse Bolsonaro? eu nem sabia quem era Bolsonaro. Nunca tinha visto a personificação do Bolsonaro, mas eu falava pra todo mundo que eu era bolsonarista. Nossa! Eu falava, vai gostar. Eu tô do lado da minha mãe, não sei quem que é, não. Eu não sabia como que era o Bolsonaro. Mas eu falava pra todo mundo que eu sou bolsonarista. Fico lá das contas. E aí, o pessoal da minha escola já sabia quem que era. Eu não sabia quem era o Bolsonaro, mas eles sabiam quem era o Bolsonaro. Dá mais professor, então. Dá mais professor. E eu tinha um professor que ele descobriu que eu era Bolsonaro. Que eu era Bolsonaro, nem sabia quem era Bolsonaro, mas ela descobriu que eu era bolsonarista. Você era do fã-clube sem saber quem é o cara. Se colocasse foto do Bolsonaro assim na Você minha não frente, sabia quem eu falava era. assim, é seu tio? Era assim. E aí eu comecei a ver que toda vez que eu falava do Bolsonaro, tinha Incomodava muito, incomodava. Aí eu falei, então agora é pronto, vai ser esse mesmo que eu vou querer. Você gostou de ser do contra, Gostei assim, de né? ser do contra. Vou ter que estudar sobre Vou ele. ter que Estudou ser mesmo. dele Estudou. e tal. E aí começaram a ter debates de aborto, disso, daquilo, tava sempre contra. Contra, no caso... Não, então você foi contra perseguida aborto. demais. Você foi Demais. igual o Nicolas Ferreira na faculdade de Direito aí. Muito, mas aí vou chegar nessa parte que foi piorando, né? E aí eu cheguei numa certa época, minhas amiguinhas da escola falaram assim pra mim, Samara, não tem como você ser de direita. Não tem como você ser antifeminista. Você é mulher. Que mulher. E outra coisa, Samara, essa questão do aborto, tem sim, não precisa, porque às vezes fica pra mulher. O homem sai e vai ficar pra mulher. Sempre esse papo, né, cara? Sempre esse papo. Aí eu falei assim, nossa, poxa, é verdade. Eu acho que eu sou feminista. Você tava no meio do muro ali, né? O lugar mais atraente, você pulava pra ele. Quantos anos? Você tinha quantos anos? 14. 14 anos. Nossa, foi essa fase é difícil demais, né, cara? Não, agora eu sou feminista. Eu era Bolsonaro, agora eu sou feminista. Mas eu sou feminista bolsonarista. Sou os dois. Eu queria estar dos lados polêmicos. Chegava na minha mãe, eu chegava, não, mãe, eu sou super feminista. E ela falava que eu era feminista. Aí eu chegava na escola, sou bolsonarista. Sou bolsonarista, eu queria estar sempre do contra. E aí, eu não sabia opinar, não sabia o porquê que eu era você aquilo. tava amadurecendo ainda, né? E aí, chegou que minha mãe chamou um tal de Nicolas Ferreira, que na época ninguém nem sabia quem que era Nicolas Ferreira. Olha só. Pra ir lá em casa. Ixi, falou, vou arrumar pra ele, vou arrumar pra ela um discipulador, né? Nem sabia Vai discipular ela na Nicolas Ferreira. política. Aí eu falei assim pras minhas amigas da escola, falei, nossa, gente, minha mãe vai chamar um cara Aí, que é Nicolas, famoso. ó, testemunha aí, ó. Minha mãe vai chamar um cara famoso lá pra minha casa. Vai lá em casa. Na época, acho que ele tinha 40 mil Era seguidores. 51 mil 51 mil. Hoje ele tem sei lá quantos milhões. Aí eu falei assim, não, que vai chamar um cara famoso, que ele vai lá e tal. Vamos lá, gente, pra gente ouvir a Ele pregação levou. dele, mas ele não tem nada de... Era pra dar a palavra. Pra dar palavra. Era uma célula que tinha lá? Era uma célula. E eu não fui nesse dia, eu tinha um compromisso, a Vânia me chamou. Tá vendo? Vai, Pomão. A Vânia me chamou. Menosprezou 51 mil Não, seguidores. não, mentira, eu já era fã Quem dele. não me quis com 50 mil não vai me ter com 1 milhão também, não. 1 milhão, deu mais de 10. Não, Mais mas 10 eu já era milhões? fã dele. Mas Então ele- Neymar segue o cara. Aí eu fui na palestra dele, lá na célula dele, e aí ele começou a falar umas coisas, eu falei, nossa, ele tem razão no que ele tá falando. E aí tudo dele era muito embasado em estudo, sabe? E eu falei assim, eu não posso concordar com uma coisa que eu não sei o mínimo, né? Que eu tô falando que eu sou feminista, mas não sei nem quem que criou o feminismo. É só pra agradar as amiguinhas da escola. Só pra, né? pra ser bem vista e tal. E aí eu comecei a estudar. Então eu comecei a ler livros sobre feminismo. Pra tomar partido. Se eu vou ser feminista, eu tenho que saber por que eu sou Mas feminista. você raspava o sovaco. Raspava. Não, isso aí eu não... não. Ai, ai. Aí eu falei assim, nossa,
eu preciso estudar o mínimo, preciso entender quem que é Annie Winterford, não sei nem pronunciar o nome dela, mas enfim, as criadoras do movimento, onde que ele foi criado, por que eu sou a favor ou não sou a favor. E aí eu comecei a entender um pouco disso. E aí eu falei assim, não dá pra ser feminista, ainda mais sendo cristã. E aí hoje em dia, eu levo tudo o que eu vou concordar ou ser contra com a Bíblia. Igual eu já vi o Nicolas falando, minha regra de fé é a Bíblia. Minhas decisões são pautadas na Bíblia. Sabe aquele primo rico? Eu já vi ele falando muito isso. Ele falando assim, a gente tem que seguir como exemplo Jesus até mesmo nos negócios. Porque Exatamente. a forma como Jesus explicava para as pessoas a Bíblia, o cristianismo, era de forma didática, era com palavras, simples, parábolas, de forma simples. Parábolas, com parábolas. A forma como ele disciplinava. A gente Jesus é completo, né? Completo. Não tem erro. Ele te ensina em tudo, em todos os âmbitos da sua vida. Relacionamento, empresário, tudo. Impressionante. Mas é interessante você falar que não tem como você ser feminista e cristã, porque, na verdade, o feminismo é um ramo do comunismo. E o comunismo, ele é anticristianismo. Não bate os dois. Não bate. Então, uma das ramificações do comunismo é o movimento feminista. Então, ele não vai bater mesmo, porque chega uma hora, por exemplo, a submissão, que a mulher acha que é pra estar debaixo do pé do homem. Não é. O feminismo, ele é pra estar ao lado, é paralelo à missão, a mesma missão, o mesmo propósito. Sim. Fez da costela pra isso. O João falou muito bem aquele dia. Bem falado, Mas aí, o feminismo não aceita isso. Ele quer colocar sempre que a mulher não depende do homem. E o homem é aquele negócio, né? Eles usam machismo tóxico e tal, aquela figura massiva. Claro, né? Teve a era machista, isso não vai omitir. Não mas hoje nós estamos vivendo o oposto disso, a era feminista, a qual o homem não tem. Como diz, se você tiver um do seu lado ou não, tanto faz. Se você tiver, você tá atrasada. Então, assim, isso é antibíblico. Porque o casal, você vê hoje, o casal hétero, hoje ele é mal visto. Tem lugar que você vai, eu não sei, eu tava conversando com um irmão hoje, ele falou assim, o irmão que eu falo de igreja, ele falou comigo assim, rapaz, eu fui em tal lugar que lá você não vê casal hétero. Eu esqueci o nome da cidade, ele foi fazer um transporte na cidade, e ele falou assim que lá tem uma lei municipal que dá muito apoio ao homossexualismo. Então ele falou assim que a coisa mais difícil você vê é o hétero. Então, por exemplo, as cidades circunvizinhas, os casais homoafetivos saem e vai morar nessa cidade, porque a lei municipal favorece eles. Então, hoje, nós estamos passando uma crise muito grande por apenas querer seguir aquilo que Jesus seguiu. Então, na verdade, é uma perseguição moral, é uma perseguição estatal também, porque eles estão atuando muito na política. Eu acho que teve um erro da direita muito grande, uma omissão da direita, né? Porque era aquele negócio, né? Tipo assim, não, mas o que eles vão falar? Então, eu acho que o Bolsonaro, você falou que sua pitada de direita aí começou no Bolsonaro, ele trouxe essa expectativa da gente querer saber o que é a política. Trouxe patriotismo, né? Patriotismo. A gente não tinha isso mais. Eu já falei, né? Já comentei. Eu virei direita, realmente, entender mais direita por causa disso. Mas aí quando você foi ler, foi pesquisar, aí você foi levar isso pros debates. Como é que foi essa virada aí? Isso aí. Como assim? Como é que você entendeu? Como é que foi essa... Não, agora eu vou... Não, isso aqui pra mim não dá. Aí você foi debater... Como é que foi as discussões com as amigas? Como é que foi as discussões com as amigas? Cancelamentos. Isso. E aí eu comecei a ser cancelada. Terrivelmente, né? Foi, terrivelmente. Eu comecei a falar, não, eu não vou virar a chave mais, é isso, a minha decisão é essa. Agora eu estudo, agora eu sei quem é Bolsonaro, não concordo com tudo que ele fala. Você tinha alguém do seu lado ali ou você estava sozinha mesmo? Sozinha. Só o seu Espírito Santo. Só eu naquela escola. Não tinha nenhum amigo, não? Nenhum amigo. Dá a mão ali e vambora. Era só eu. E aí, inclusive, eu comecei Vou nem perguntar o nome da escola pra não impor, mas nossa, eu fiquei curioso. Mas depois a gente... Mas eu era muito excluída por conta disso. Ficava muito sozinha. Teve até uma vez que eu saí da sala pra chorar, porque... Sabe quando você se sente muito sozinha? E aí... Eu era crente, eu sei o que era isso. Era um dos poucos crentes da sala. É mesmo? Tinha dois. Tinha um que era bundão. Sempre. Era aquele crente que era crente, mas não na minha escola era cheio de bundão, por causa disso. E aí tinha eu, que era o atrevido, então eu era expulso direto. Nossa. É porque eu peitava, não tinha jeito. E aí eu saí e falei pro professor que eu tava passando mal, sentei numa escada escondido pra chorar. E aí chegou um professor meu de educação física cheio de menino, pequenininho. Falou assim, gente, isso aqui é minha aluna, vai lá abraçar ela. Isso foi abraçar. Eu senti o Espírito Santo me abraçando. Esse dia ela chegou e falou, não, mãe, hoje... Que legal, tá vendo? Deus age mesmo, Deus age. Crianças. E aí, eu lembro de uma época que minha mãe foi pra uma manifestação e eu fui com ela.
E... Sua mãe também Paulista. Sua mãe gostava dessas... Vânia, você gosta dessas ela batalhas é aí, mais que eu né? quis, achei Quase ele que ela tava no 8 de janeiro, quase que ela não tá aqui. Ela pagou pra ir. Foi livramento. Na verdade, eles não estão errados de estar lá, né? A gente pensa que eles estão errados, né? Isso aí não. Eles estavam certos. O Isso aí problema é é a perseguição aí, né? Isso é a uma maior vergonha. do país. Essa é Só uma vergonha. mancha na Isso aí é uma democracia, mancha né? na Foi que democracia. meus amigos não quiserem comer. É uma mancha na democracia. Se eu não me engano, acho que você me esse 8 de chamou janeiro. pra ir, mas eu não animei de ir também, não. Mas você vai ser uma mancha. É, Você é uma mancha. mancha. Mas vamos lá. E aí, eu postei. Pra quê? Aí tem o tal do Twitter, que desde então eu não tenho mais Twitter, eu desinstalei o Twitter. Aí foi aquela... Foi. Falando assim que... Quem que é essa menina burra, pobre e de direita? Oh, meu Nossa, Deus essa do daí céu. é... Eu já ouvi muito isso. Pobre de direita, Pobre de Deus. direita. Pelo amor de Deus, vai. Essa daí que se diz antifeminista tem mais é que apanhar do marido. Nossa. E aí eu vi as meninas que eu achava que eram minhas amigas, das poucas que eu tinha na escola, que começaram a falar assim, ai, não sei por que eu sou amiga dessa menina, e aí ficava me xingando. E aí eu vi uma das minhas melhores amigas da época falando assim, ai, não acredito que a Samara tem uma foto minha no perfil dela, que vergonha. E aí eu comecei a ver tudo aquilo, e aí adolescente, né, eu sofri muito, chorei muito aquele dia, fiquei bem chateada, e eu falei assim, quem são essas pessoas que se dizem tão empáticas com a mulher? É interessante, É né? isso aí, Eu é amo, eu interessante. quero defender a mulher, mas quem não concorda comigo, eu vou matar. Vou matar, vou matar. Que É porque porque quantas suicidaram, né? né? Que são empáticas com tanta gente. Ai, porque a gente é do partido do lado que... Do amor, do e amor, tal, do cuidado, da mas... empatia. Em primeira oportunidade... Massacra, pisoteio. Massacra. Porque, na verdade, é um lixamento virtual, né? É. Muita gente passa por isso. Graças a Deus, tipo assim, eu não ligo muito pra isso, porque eu comecei a falar minha opinião, já tava velho. Mas quando rolou isso, você tava nova. Então imagina Tá. quantas pessoas... Você lembra uma vez que eles inventaram com a menina, era amante do Whindersson Nunes? suicidou. Nossa. E aí Senhora, essas páginas que são ligadas à esquerda começaram a compartilhar, porque essas páginas são todas vendidas, né? Depois descobriram que uma só mulher tem não sei quantas 1000 páginas no controle dela. Ou seja, e essa página, essa mulher que tem agência, recebeu e doou também dinheiro pro governo federal na época do... E deu alguma coisa pra eles? Não dá nada. Nada. Então, o que isso acontece? Que é importante. E ela teve um lixamento virtual e ela suicidou. Isso aí E ela Isso é nunca muito tinha sério. tido um caso com o cara. Ela não tinha um caso com ele. E se tivesse também, Não, isso é é- problema particular deles. Né? Um caso, é pecado, mas não é crime, não. Tinha um caso extraconjugal com um famoso. Então eles começaram a divulgar, foi descobrir que era uma fake news e a menina já suicidou. Agora, cadê? Cadê Ninguém nada? tem ninguém preso. Não tem ninguém condenado por isso. Abafaram o caso. Então, eu admiro muito a sua história, porque você lidou com isso muito nova. Eu não sei se, né, eu acho que você apoiou no amparo da sua mãe, você Não, escolheu o lado certo. Eu tinha uma amiga, tem uma Porque- amiga muito fiel, assim, ela tava nesse dia. Ela ajudou muito. Ajuda, né? É. Porque, na verdade, o que a gente mais vê é o contrário, né? A gente vê muitos filhos de empresário, na verdade, indo pro comunismo para se opor ao coração do pai. Exatamente. Então, quando você vê uma filha... Sendo contra, né? sendo contra. Tem um filho de um empresário de ônibus muito famoso em Belo Horizonte, que ele é do pessoal, assim, tem em todas as manifestações, ele tá lá, peitando choque, jogando pedra, e aí você acha que o menino é um pobre, coitado, que mora numa casa de um barraco de madeira. Não, muito pelo contrário, é o comunista de iPhone 17 Pro Max, né? Então, assim, mas é aquele menino que é revoltado com o pai, certamente o pai pecou, errou em alguma coisa, e não conseguiu fazer o caminho de volta com o filho, né? Isso acontece. Isso aí. Então, para se opor o pai, se opor a empresa, mas se não fosse os empresários, né, que nós estamos à mesa aqui com empresários, você que está empreendendo tão jovem, sua mãe que é um empresário de sucesso, seu tio que é empresário de sucesso, tem outras pessoas na família e na sua amizade, no seu network também. Então, hoje, se não fosse os empresários, que é muito difícil empreender no Brasil, Muito. a carga, você é contador, você sabe da carga tributária. Eu tive no Paraguai algumas vezes, lá um menino de escola, um menino de primário, lá consegue deduzir o imposto de renda. Porque é muito simples. Aqui não, aqui cada um é uma alíquota. Nossa, fala aí com essa reforma. Essa Nossa, reforma a aí, Vânia nem tá contador, sofrendo tem com que a gente, estudar, olha, tem que ser PhD pra você entender. É. Então, lá não, é muito padrão a alíquota lá de todo mundo, prestação de serviço é tanto, venda é tanto e acabou e não tem conversa. Aqui não, aqui até os estudados, eles não conseguem dimensionar. Eu até falei um dia aqui no podcast que o McDonald's, ele mudou a sorvete para sobremesa porque mudava muito, casquinha para wafer, Então, hoje, eu admiro muito a postura dela, porque ela passou isso muito cedo e ela soube lidar. E teve sabedoria para não... Para não se entregar, desvirtuar. né? Entregar. Então, Vânia, parabéns pela filha que você tem. Samara, parabéns pela pessoa que está se tornando, né? Tá em formação ainda, que o Espírito Santo continue te conduzindo. Glória a Amém. Deus. Porque, às vezes, a gente brincou, você tem casa. Não, na verdade, Deus já preparou a pessoa. Tá lá e tá Eu oro pelo meu futuro genro,
que vai casar com a Lívia, e oro pelas minhas futuras noras. Isso. Por quê? Eu sou um pai muito novo, né? Eu fui pai com o Davi com 22, eu tive o Davi, ele nasceu eu tava com 22, engravidei minha esposa, eu tinha 21, logo quando eu casei, 10 meses de casado, ela não casou grávida não, tá? Tem que correr, casou, não casou não. Não casou grávida, graças a Deus, minha mulher foi minha primeira mulher mesmo. Então, o Davi tá com 10 anos, vai fazer 11 anos esse ano, e depois eu tive a Lívia e o Daniel. Eu oro pelos meus futuros agregados, né? Porque... tem que ver o Davi, tem que ver o menino dele orando. Ora, nossa, agora tá na fase difícil, quer ficar andando na igreja, mas a gente pega ele pela orelha, fica aqui e tal. Mas assim, que o Espírito Santo ele continue te conduzindo. Amém. A história de vocês é uma história muito bonita. A verdade é a primeira irmã que vem aqui, né? Dos irmãos é a primeira, vou trazer os outros. Mas enfim, eu sinto privilegiado de conhecer mais uma parte do corpo de Cristo, né? E continue nessa pegada aí que você vai longe, você pode ter certeza. A primeira coisa que eu falei na igreja domingo, um coração humilde, porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo e exalta os humildes. A segunda coisa que eu acho muito importante, que nós podemos pedir conselho, porque o humilde ele pede conselho, é consequência disso. E também ouvir a voz do Espírito Santo. Não tem. Certeza. Você tendo esses 3 princípios aí, você pode ter certeza que Deus vai te levar nas nações, tá? Eu vejo um potencial muito grande na sua vida. Então, sempre ouve conselho, porque mãe tem detector de demônio, tá? Tem. Mãe, ela passa, não é esse caminho, não. É lógico que tem hora que ela vai falhar exagero, também. Né? Você precisa orar a Deus, para Deus também. Mas tem que ter uma conselheira. Então, uma menina que congrega, que é de direita, que tá nos caminhos. Isso é raríssimo, essa safra aí tá escassa, tá? Então, gente, eu quero agradecer aqui, mais uma vez. Deixa suas considerações finais aí, Vânia. Eu que agradeço vocês aqui. Foi difícil? Tá nervosa? Ela não queria vir de jeito nenhum, não, Dom. Olha só, que benção. Que benção. Não, mas foi muito bom, né? Assistir com ela. Eu queria pular fora. Mas eu agradeço vocês. Vale a pena vir aqui? Valeu a pena, né? A gente conta um pouquinho de testemunho, né? E sucesso aí para vocês, que Deus continue abençoando vocês aí, usando vocês tremendamente aí, que eu acredito que também vocês vão alcançar muitas vidas através aqui desse... Glória a Deus. Do Conexão Reino, né? Conexão e realmente traz uma conexão. Eu falei com o Renato, imagina, muitas pessoas que a gente não teria conexão, a gente está tendo através desse projeto. E esse é o propósito. Eu falei com o Renato, o propósito não é ficar famoso, ganhar like, é gravar histórias como a sua história, que é só um pedacinho, né? Foi bem resumido, mas que já deu para ver o quanto Deus abençoou e te agraciou. Né? Muito bacana. Deixa suas considerações finais aí, Samara. Também quero agradecer, né, de poder estar aqui, compartilhar um pouco e que nós venhamos ser, né, boca de Deus na terra. Eita glória. E eu sei que vocês estão sendo, né? Trazendo essas histórias, testemunhos. Eu sempre gostei de escutar testemunho, desde criança. Tem muita coisa para explorar da Samara aí. Então vamos trazer ela de volta aqui. Já marca a próxima data dela, porque tem um potencial muito grande. Você investe bem em rede social, não? Você gosta, né? Então, agora eu vou começar a investir mais. Ainda mais, né? Eu vejo muito potencial na rede social. Boa fazer vídeo, meu filho. Tem que ver. Dinâmico, Bacana né? demais, a gente agradece. Ô, Renato, deixa suas considerações finais aí. Primeiramente, obrigado, Vânia, por você ter aceitado o desafio. Fico feliz. Deus sabe como é que eu sou grato pelos irmãos que eu tenho, né? Pelo meu pai, minha mãe, né? Por todas as dificuldades que ela tem. Mas quando eu vejo isso, para mim é uma dádiva poder a gente estar aqui. Isso aqui não tem riqueza maior que paga. Então, obrigado aí, te agradeço. Você é uma pessoa também que eu sempre escutei muito. Você também ela já deu o ombro dela para poder chorar algumas vezes. Já puxou a orelha também? Não, demais. Samara aí, continua aí. Eu falo isso com a sua mãe, direto. Samara, ela vai estourar. Samara vai ser uma pessoa que muita gente vão conhecer e de sucesso. Pode ter certeza que Deus vai te honrar. Amém. É isso aí. Bacana demais. Gente, quero agradecer você que ficou nessa íntegra, você que tem nos acompanhado nessa jornada. Você quer gravar a sua história? Nos procura aí, chama no direct, me manda uma mensagem. Segue aí, Samara Xavier. .beauty no Instagram. Você vai ser muito abençoado. Renato Ferreira Júnior, né? Júlio lá no Instagram também. Douglas William, eu te aguardo. Contabilidade e eficiência, né? Um oferecimento, contabilidade e eficiência, viu? Quantos anos? Há 27 anos abençoando vidas, né? Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.